Minha esposa disse, com a calma de quem comenta o clima, o problema é que você não me dá adrenalina. Eu só respondi, e você nunca me deu lealdade. Não precisei levantar a voz. O jeito que ela congelou na hora, com a mão ainda segurando a chave do carro, mostrou que ela entendeu exatamente o que eu já sabia. Ela não perguntou do que você está falando. Não tentou rir. Não fingiu surpresa. Só ficou ali, imóvel, como alguém que finalmente percebe que o jogo acabou antes da jogada final. Olá, Reddit. Eu sou o Cole, 37 anos, engenheiro industrial em Minneapolis, Minnesota. Conta descartável porque, se você já viveu aqui, sabe que fofoca viaja mais rápido que Uber em tarifa dinâmica, e não preciso ver meu nome espalhado na boca de gerente fofoqueiro. A verdade é que aquela frase dela só foi a porta se fechando. O caminho até ali tinha sido longo, silencioso, e completamente conduzido por ela. As pessoas falam muito sobre traição como se fosse um único ato, um beijo, uma mensagem, uma noite. Mas na vida real, traição é um processo lento, gradual, quase educado. Ela não invade. Ela escorrega. E quando você percebe, não é que algo começou. É que algo terminou. Eu e Nathalie estávamos juntos havia 9 anos, casados há 6. Ela trabalhava como gerente de eventos num hotel grande, desses de rede internacional que sempre tem conferências, casamentos e reuniões executivas. Ela adorava aquele ambiente movimentado, cheio de gente entrando e saindo, gente elogiando o trabalho dela, dizendo quanto ela era competente, admirável, indispensável. Eu sempre admirei isso. Ela era realmente muito boa no que fazia. Mas existe uma diferença entre ser boa no que faz e se sentir boa demais para onde está. Foi assim que a mudança começou. Pequena, imperceptível, como alguém abrindo uma cortina apenas 1 centímetro por dia. E eu, com meu falso senso de estabilidade emocional, achei que era só cansaço. As primeiras mudanças foram ridiculamente sutis. Perfume diferente para testar algo novo. Roupas que ela não usava há anos aparecendo de novo no armário. Mensagens que chegavam tarde, mas que ela respondia rápido demais para ser sobre trabalho. Eu não era paranoico. Eu só aprendi a fazer perguntas internas antes de abrir a boca. E toda resposta que eu encontrava dentro de mim apontava para a mesma direção, mesmo que eu não quisesse olhar. A traição começou a se desenhar de verdade quando ela começou a dizer frases como: preciso de gente que pense como eu. Estou cansada dessa rotina previsível. Tem gente no hotel que me inspira. Eu sempre fui analítico, calmo. Mas, pela primeira vez, comecei a sentir que estava perdendo algo que nem sabia que estava em disputa. O problema ficou mais evidente quando um nome apareceu. Eric. Primeiro como piada. Depois como elogio. Depois como referência constante. Eric era o novo coordenador de alimentos e bebidas. Pelo que ela descrevia, um desses caras que parece que viveu em comerciais de cerveja, sempre sorrindo, sempre cheio de energia, sempre adorando a própria existência. Eu não tinha nada contra ele. Até descobrir que eu deveria. No início, não havia motivo para desconfiar. Nenhuma mensagem suspeita. Nenhum comportamento escandaloso. Nenhuma mudança brusca. Só que a intimidade não começa no corpo. Começa na frequência. E ela começou a falar dele demais. Não com empolgação romântica, mas com naturalidade confortável demais para ser inocente. Um dia ela disse: Eric me entende. Ele é intenso. Ele vive. Aquilo ficou na minha cabeça. Foi o primeiro aviso real. Não porque ela estava dizendo algo proibido, mas porque nunca tinha dito algo assim sobre mim. E eu comecei a observar em silêncio. Sempre em silêncio. Silêncio não é covardia. Silêncio é preparação. Teve uma noite, umas 2 semanas antes do nosso confronto, em que ela chegou em casa tarde, sem querer acender as luzes. Eu estava no sofá, vendo TV sem prestar atenção. Ela entrou devagar, tentou não fazer barulho, deixou os sapatos perto da porta. E então vi, ela ajeitou o cabelo com a mão, daquele jeito de quem acabou de sair de um ambiente onde queria impressionar alguém. Fingiu surpresa quando me viu acordado. Fingiu cansaço. Fingiu tudo. E eu, do meu lado, fingi acreditar. Não por fraqueza. Por estratégia. Eu precisava entender o padrão, não um momento. O ápice veio numa sexta-feira. Ela saiu às 4 dizendo que ia tomar um drink com a equipe depois de um evento pesado. O hotel tinha sediado uma conferência e ela estava realmente exausta nos últimos dias. Eu não achei estranho ela querer relaxar. Só achei estranho ela sair com um brilho diferente no olho. Às 9, mandei mensagem. Chegando bem. Ela visualizou. Não respondeu. Às 10h30, tentei de novo. Tudo certo. Visualizou. Nada. À meia-noite, ela mandou.
Dormindo? E eu respondi: ainda não. Ela chegou em casa às 1h07 da manhã. Lavou o rosto antes de me cumprimentar. E eu vi, claro como o dia, que ela estava nervosa porque sabia que eu sabia. Mas eu não disse nada. No dia seguinte, ela estava estranhamente carinhosa. Exageradamente carinhosa. E isso não é remorso, é tentativa de controle. Eu não dei reciprocidade. Porque reciprocidade é moeda. E eu parei de negociar naquele momento. A traição ficou óbvia de forma inquestionável numa terça-feira, quando ela esqueceu o celular no sofá antes de sair para correr. Ela raramente esquecia o celular. Era mais fácil ela esquecer a cabeça. Quando vibrou, a tela acendeu. Eric. Hoje foi difícil te deixar ir, sério mesmo. Eu li aquilo com a calma de quem já sabe o final da história. Nada de nude. Nada de beijo. Nada explícito. A pior traição é sempre emocional. Eu não mexi no celular. Não rolei mensagens. Não fiz captura de tela. Eu só entendi tudo. Quando ela voltou da corrida, viu o celular exatamente onde deixou. Não perguntei nada. Não olhei diferente. Não fiz comentário indireto. E isso deixou ela mais nervosa do que qualquer acusação teria deixado. E foi nesse estado que chegamos ao momento da cozinha, 3 dias depois. Ela me olhou com aquele misto de culpa e arrogância e disse: o problema é que você não me dá adrenalina. Eu só respondi: e você nunca me deu lealdade. E naquele instante, naquele exato segundo, o casamento acabou. Só faltava ela perceber. Depois daquela frase, o ar na cozinha mudou. Não foi grito, não foi choro, não foi drama. Foi o tipo de silêncio que só aparece quando alguém percebe que perdeu o controle. Nathalie ficou ali parada, segurando a chave do carro como se tivesse esquecido para que servia. Eu, do outro lado do balcão, apenas observei. Não com raiva. Não com dor. Com clareza. A clareza que chega quando o quebra-cabeça finalmente se encaixa e você percebe que a imagem inteira já estava formada muito antes de você aceitar enxergar. Ela disse, quase num sussurro: o que você quer dizer com isso? Mas não era uma pergunta inocente. Era uma pergunta desesperada. Uma pergunta que só existe quando alguém sabe que está prestes a ser confrontado pelo próprio reflexo. A melhor parte. Eu não dei a resposta que ela esperava. Não dei explicações. Não fiz discurso moral. Eu simplesmente disse: você entendeu. Aquela frase foi tudo. Ela quase vacilou, como alguém que pisou no degrau que não existe. E não é porque eu estava sendo cruel. É porque, naquele instante, ela viu algo que não estava preparada para ver. Eu não estava mais emocionalmente preso. Você quer machucar alguém que te traiu? Não grite. Não exponha. Não faça escândalo. A pior punição possível é a liberdade emocional. Ela tentou recuperar o terreno. Cole, você está entendendo errado. Eu só quis dizer que a gente caiu na rotina. Você sabe como é. Eu sei exatamente como é. Rotina não faz ninguém esconder o celular. Rotina não faz ninguém mentir horário. Rotina não faz ninguém suspirar pelo nome de outra pessoa. Mas eu não disse isso. Eu apenas balancei a cabeça devagar, mantendo o olhar nela, como quem observa uma chama se apagando. Nathalie engoliu seco. Ela sabia. Depois daquele momento, o clima na casa mudou completamente. Não de forma explosiva, mas de forma quase clínica. Eu não tratava ela mal. Não levantava a voz. Não evitava olhar. Só deixei de investir energia. Deixei de preencher os espaços onde antes eu tentava manter o casamento vivo. Parei de perguntar como foi seu dia. Parei de oferecer café de manhã. Parei de deixar o carro dela abastecido nas noites frias. Parei de ser o chão onde ela caminhava sem olhar. Eu parei de ser presença. E comecei a ser espelho. E nada assusta tanto alguém que trai quanto ver o outro se afastar em silêncio. No casamento, ela sempre foi a força expansiva, emocional, social. E eu sempre fui a base calma, estável, racional. Eu era o porto seguro. O garantido. O que ela achava que nunca iria embora. Mas naquele dia, ela percebeu que a estabilidade dela era uma ilusão confortável. E quando essa ilusão quebra, a pessoa que trai não sente alívio. Sente pânico. No segundo dia após o confronto, as pequenas tentativas começaram. Ela passou a acordar mais cedo do que o normal, fazendo café para 2. Colocava músicas que eu gostava na sala. Mandava mensagem durante o trabalho, do tipo: está tudo bem? Ou quer fazer algo mais tarde? E eu respondia. Sempre respondia. Mas respondia com frases curtas, secas, precisas. Estou bem.
Mais tarde vejo. Tranquilo. Tudo certo. É impressionante o quanto a ausência de emoção machuca mais do que qualquer raiva explícita. Raiva é conexão. Silêncio é corte. Na quinta-feira à noite, ela tentou ter uma conversa séria. Sentou ao meu lado no sofá, tocou meu braço, e disse: Cole, eu sinto que você está longe. E sinceramente, isso está me assustando. Eu fechei o laptop devagar. Não por hostilidade, mas porque eu queria que ela sentisse a diferença entre ser ouvido e ser analisado. Eu disse: Você está assustada porque perdeu algo que achou que estava garantido. Ela ficou imóvel. Essa frase atingiu direto onde precisava. Eu não perdi nada, ela respondeu rápido demais. E quando alguém responde rápido demais, é sempre defensivo, nunca sincero. Eu me inclinei de leve para frente. Nathalie, você me traiu antes de me tocar. E acha que eu não percebi. Você acha que eu não entendo o que está acontecendo com você. Mas eu entendo melhor do que você. Ela piscou devagar, como se precisasse reorganizar o próprio cérebro antes de continuar respirando. E então, pela primeira vez, ela fez a pergunta que ela nunca quis fazer. O que você sabe? Essa pergunta não veio da honestidade. Veio do medo. Medo de perda. Medo de exposição. Medo de perder a narrativa. Porque quando alguém trai, a pior coisa que pode acontecer não é ser descoberto. É perder o controle da história. Eu não queria destruir ela. Queria apenas que ela encarasse a realidade sem maquiagem emocional. Eu respondi: Eu sei o suficiente para entender que você não está comigo faz tempo. Nada específico. Nada acusatório. Nada explícito. E exatamente por isso, foi devastador. Traidores querem se defender do que você sabe. Mas querem desesperadamente que você diga exatamente qual peça do quebra-cabeça você juntou. Eles precisam saber o que destruir. O que negar. O que reorganizar. O que manipular. Eu não dei a ela esse mapa. Ela tentou manter firmeza, mas a voz tremia embaixo de cada frase. Cole, nada aconteceu. Você precisa confiar em mim. Eu respirei fundo e a observei. Ela tremia. As mãos se moviam sem necessidade. A boca formava meio sorrisos que não chegavam nos olhos. A mentira não estava na frase. Estava no corpo. Confiança não é um sentimento. É uma evidência. E eu não tinha nenhuma evidência para confiar. Naquela noite, enquanto ela dormia de costas para mim, eu fiquei olhando para o teto com uma sensação estranha. Não era raiva. Não era rancor. Era algo mais frio. Era como observar uma casa pegando fogo em câmera lenta. Você não tenta apagar. Você só aceita que precisa sair antes que caia em cima de você. Na sexta-feira, encontrei algo no carro dela. Não era explícito. Não era criminoso. Não era prova definitiva. Era só um pequeno pedaço de papel amassado, preso entre o banco e o console central, um recibo de restaurante. Um jantar para 2 pessoas. Horário, 22h12. Data, a mesma noite em que ela disse que estava exausta e queria dormir cedo. Nome do estabelecimento, um bar de coquetéis sofisticado no centro. Eu fiquei olhando para aquele recibo como quem segura uma chave. Não a chave de provar algo. A chave de aceitar. Eu coloquei o papel de volta. Exatamente onde estava. Não tirei foto. Não confrontei. Não deixei sinal nenhum de que vi. Por quê? Porque o ponto não era descobrir com quem. O ponto era entender até onde ela iria com a própria mentira. E ela iria longe. Ela voltaria para casa, me chamaria de previsível, reclamaria da falta de adrenalina, e depois dormiria ao meu lado como se nada estivesse acontecendo. E então, no sábado de manhã, enquanto ela fazia panquecas na cozinha como se o casamento estivesse funcionando perfeitamente, eu percebi algo brutal. Ela não achava que estava me traindo. Ela achava que estava evoluindo além de mim. E isso muda tudo. Porque quando alguém te trai acreditando que está fazendo algo errado, existe espaço para remorso. Mas quando alguém te trai acreditando que a traição é um degrau de crescimento pessoal, não existe caminho de volta. A pessoa já foi embora. O corpo só ficou para atrasar a saída. Naquele sábado, pela primeira vez, eu entendi qual era a minha função agora. Eu não estava ali para salvar o casamento. Eu estava ali para preparar minha saída, da forma mais silenciosa e moralmente perfeita possível. E ela não fazia ideia de que, enquanto virava panquecas, o casamento já estava acabado. Eu não sabia exatamente em que momento parei de tentar salvar o casamento e comecei a montar, em silêncio, o meu próprio plano de evacuação. Não foi numa frase específica, nem numa discussão final.
Foi naquela manhã de sábado, vendo Nathalie virar panquecas como se nada estivesse errado, enquanto eu olhava para as costas dela e entendia, com uma calma dolorosa, que eu estava vivendo com alguém que já tinha ido embora de mim fazia tempo. A casa tinha cheiro de café, maple e mentira. Eu terminei de comer em silêncio. Ela falava sobre um evento grande que ia organizar, uma convenção de tecnologia que traria executivos de vários estados. Falava do hotel cheio, da pressão, de como a equipe ia precisar dar tudo de si. Em outro momento da minha vida, eu teria ficado orgulhoso, interessado, fazendo perguntas, oferecendo ajuda. Naquela manhã, eu só ouvia a forma como ela falava. Cada frase era eu, meu trabalho, meu crescimento, minha carreira. Nós tinha sumido do vocabulário dela fazia tempo. Quando ela saiu para o mercado, dizendo que ia aproveitar para passar no salão, eu fiz o que já devia ter feito semanas antes. Peguei meu notebook, abri uma nova aba e comecei a listar, como se fosse um projeto de engenharia, cada passo necessário para sair daquela vida sem me destruir no processo. Conta bancária separada. Organização de documentos importantes. Inventário mental do que era meu, do que era dela, do que era conjunto. Pesquisa rápida sobre advogados especializados em divórcio em Minneapolis. Não havia urgência histérica. Havia método. Eu não queria vingança. Eu queria ordem. Na segunda-feira de manhã, liguei do carro para um escritório de advocacia indicado por um colega que tinha passado pela mesma coisa 2 anos antes. Combinei de ir após o expediente, sem dizer nada a ela. No trabalho, passei o dia inteiro funcionando no automático, cumprindo tarefas, respondendo e-mails, participando de reuniões. Ninguém ali tinha a menor ideia de que, naquele mesmo dia, eu estava desmontando uma vida inteira por dentro. O advogado, um cara na casa dos 50, me recebeu com a expressão neutra de quem já ouviu versões diferentes da mesma história centenas de vezes. Eu contei o essencial. Não floreei. Não exagerei. Falei sobre Nathalie, sobre o comportamento, sobre o bar, o recibo, o tal do Eric, as mensagens que eu não cheguei a abrir, mas não precisava. Falei sobre a frase dela na cozinha. Falei sobre a minha resposta. Ele ouviu tudo, apoiando as mãos sobre a mesa, sem interromper. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: "Você sabe que, do ponto de vista legal, traição emocional sem prova concreta não muda muita coisa, certo?" Eu sabia. E aquilo não me abalou nem um pouco. Eu não estava ali para arrancar tudo dela. Eu só não queria que ela me arrancasse tudo. Ele continuou: "O que você tem é um casamento rompido e um comportamento consistente. Isso é suficiente para justificar a separação sem entrar em detalhes. A pergunta é, o que você quer para você?" Eu fiquei em silêncio por um instante. Tinha pensado nisso tantas vezes, mas nunca dito em voz alta. "Eu quero paz", respondi. Ele assentiu, como se essa fosse, de longe, a resposta mais saudável que tinha ouvido naquela semana. Saí de lá com o básico encaminhado, orientação para abrir conta só no meu nome, tirar meu salário da conta conjunta, revisar nosso contrato de aluguel, checar se havia dívidas em comum, entender quais eram os passos burocráticos. Nada dramático. Só estrutura. Só realidade. Nas semanas seguintes, eu virei 2 pessoas ao mesmo tempo. Por fora, o mesmo Cole de sempre, indo trabalhar, voltando para casa, fazendo compras, cumprindo minhas responsabilidades. Por dentro, alguém que já tinha começado a desmontar cada peça emocional que me prendia àquela versão de vida. Nathalie sentiu. Não porque eu jogasse nada na cara dela, mas porque o vazio ao meu redor começou a incomodar. Ela tentou alguns movimentos de aproximação. Perguntava mais como estava o meu dia. Sentava ao meu lado no sofá, encostava a cabeça no meu ombro. Mandava mensagem no meio da tarde dizendo: "Estou pensando em você", algo que ela não fazia há meses. Eu respondia sempre com educação. Nunca com entusiasmo. Numa noite de quarta-feira, ela entrou no quarto com um olhar estranho, meio defensivo, meio ferido. "Você está me punindo?", ela perguntou. Eu fechei o livro. "Não." Ela cruzou os braços. "Então o que é isso? Você não fala, não pergunta nada, parece que está morando com uma roommate, não com a esposa. Quer terminar e não sabe como dizer." A frase saiu quase com raiva, mas havia medo por baixo. Eu respirei fundo. "Você quer que eu seja honesto?", perguntei. Ela hesitou por um segundo, mas disse: "Quero." "Então eu vou ser", respondi. "Eu parei de tentar fazer funcionar algo que você já tinha destruído antes de me contar. E agora eu estou, simplesmente, me ajustando a isso." Ela riu, nervosa. "Você está viajando. Você está pegando coisas da sua cabeça e transformando em filme de traição." Eu não respondi de imediato. Olhei para ela com calma, sem drama. "Você sabe que não é filme." "E eu também", falei. "Eu só não vou fazer cena."
Não vou discutir com alguém que já decidiu que eu não sou o suficiente. Ela abriu a boca, pronta para devolver alguma frase cortante, mas nada veio. Porque, no fundo, ela sabia exatamente o que tinha feito. Não precisava de provas. Não precisava de prints. Precisava de um espelho. E, pela primeira vez, ela estava diante de um que não tentava distorcer a imagem para deixá-la mais confortável. Nos dias seguintes, a defensiva dela virou irritação. Ela começou a me acusar de ser frio, de estar causando distanciamento, de afastar ela com o meu jeito calado. Era quase engraçado, de um jeito trágico, a pessoa que empurrou o carro penhasco abaixo reclamando da forma como ele estava caindo. A diferença é que eu já não estava mais dentro dele. Um sábado de manhã, depois de uma semana particularmente estranha, ela chegou na sala com o celular na mão e disse: "Eu cansei desse clima. Se você tem alguma coisa para falar, fala logo. Quer vasculhar meu telefone? Vasculha. Quer procurar coisa? Procura. Mas para de ficar me olhando como se soubesse de algo." Eu olhei para o celular na mão dela. Não era tentação. Era teste. "Eu não preciso ver nada", respondi. "Já vi o suficiente no seu comportamento." Ela se jogou no sofá, irritada. "Você está destruindo isso aqui com essa paranoia." Eu respirei devagar. "Nathalie, isso aqui já estava destruído quando você começou a procurar adrenalina em outro lugar. Eu só parei de fingir que não via." Ela ficou em silêncio. Depois murmurou: "Você não tem prova de nada." Eu dei um meio sorriso cansado. Eu não preciso de prova para sair de um lugar onde não sou respeitado. Prova é para tribunal. O que eu preciso está aqui, disse, batendo de leve no peito. E isso já está decidido faz tempo. A expressão dela mudou. Ela não estava mais brigando por justiça. Estava brigando por controle. E, pela primeira vez, ela não tinha. A virada moral não veio em forma de escândalo, nem de armadilha, nem de plano mirabolante. Veio num e-mail. 2 semanas depois, o gerente-geral do hotel onde ela trabalhava mandou um comunicado formal para alguns funcionários, incluindo ela, sobre o código de conduta interno após uma denúncia de relacionamento inadequado entre gestor e subordinado. Não mencionava nomes, mas a cidade é pequena demais, e a fofoca, rápida demais, para que a história não circulasse inteira em questão de dias. O boato era simples: Eric, o coordenador perfeito, tinha cruzado uma linha com mais de uma funcionária. Uma delas tinha namorado. Outra, marido. A coisa tinha chegado ao RH. E agora, a carreira dele estava por um fio. Eu não comemorei. Não era vitória. Era só a realidade fazendo o que faz de vez em quando, cutucando de volta. Naquela noite, ela chegou mais cedo do trabalho. Parecia menor. As olheiras estavam mais fundas. Ela largou a bolsa e ficou me olhando do batente da porta. "Você sabia?" perguntou. "Saber o quê?" respondi. "Do que está acontecendo no hotel." "Do Eric, das conversas, do RH", ela disse, a voz embargando. Eu fechei o notebook e a encarei. "Eu não preciso saber de detalhes", falei. "Só preciso saber onde eu não quero estar quando esse tipo de coisa explode." Ela se aproximou alguns passos. "Eles vão investigar tudo, Cole. Mensagens. Horários. A gente, nós." Ela não completou. Não porque eu a interrompi, mas porque, finalmente, a ficha caiu. Ela não era vítima. Ela era parte ativa do problema. "Eu posso perder meu emprego", ela sussurrou. E pela primeira vez em meses, eu senti alguma coisa por ela além de distância. Não foi amor. Não foi ódio. Foi pena. Pena pela pessoa que ela escolheu se tornar. Pena pela versão dela mesma que acreditou que destruir a lealdade da própria casa era sinônimo de evolução. Eu falei de novo, com a mesma calma da primeira vez. "Você quis adrenalina. Isso é adrenalina. Não tem como escolher só a parte boa." Ela chorou naquela noite. Chorou de verdade, não o choro teatral de quem quer manipular. Chorou por medo, por arrependimento tardio, por perceber que tinha apostado tudo num jogo que não estava nem um pouco controlado. Eu ouvi. Não consolei. Não por crueldade, mas porque, naquele ponto, meu papel não era mais segurar a barra emocional dela. Eu tinha passado anos fazendo isso. Agora, eu precisava segurar a minha. Uma semana depois, sentei com ela na sala com alguns papéis na mão. "Nathalie", comecei, "eu já falei com um advogado. Estou pedindo o divórcio. Não vou brigar por nada que não seja justo. Não quero te destruir. Só não vou ficar." Ela regalou os olhos, como se, mesmo depois de tudo, ainda acreditasse que eu estava blefando. "Você sabe o que é mais curioso?" Naquele momento, eu vi claramente que ela não tinha medo de me perder como pessoa.
Ela tinha medo de me perder como certeza. Ela abriu a boca, fechou, respirou fundo. Você está fazendo isso por causa do Eric? Perguntou. Não, respondi. Estou fazendo isso porque você me mostrou, em cada frase, em cada gesto, que não me escolhe faz tempo. Eu só tive coragem de acreditar. Ela chorou de novo. Tentou negociar, pediu para irmos devagar, disse que poderíamos tentar terapia, recomeçar, deixar o passado para trás. Mas traição não é evento. É processo. E eu já tinha saído dele. Eu fui embora 2 meses depois, quando tudo burocrático ficou em ordem. Sem escândalo. Sem mala jogada no gramado. Sem vizinho curioso na janela. Levei minhas coisas, meus livros, minhas ferramentas, minhas roupas, e a parte de mim que eu tinha deixado naquela casa muito antes da traição começar. Ela ficou onde sempre esteve, no lugar que escolheu, com as consequências que decidiu ignorar quando ainda dava tempo. Hoje eu moro num apartamento pequeno, silencioso, com vista para nada demais. Trabalho, volto, cozinho para mim mesmo, durmo em paz. Não tem adrenalina. Não tem drama. Não tem vitória grandiosa. Só tem aquilo que eu pedi para o advogado na primeira reunião, paz. Você pode chamar isso de final anticlimático. Eu chamo de justiça emocional. Obrigado por ler, Reddit.